Fala galera, apareci aqui de baixo, só que surpresa, uau! Seja bem-vindo /vinda a mais um vídeo aqui do canal do Marcos Aba Matemática. Você já deve estar me reconhecendo, né? Eu sou Humberto, lá do canal Exatas Exatas, vim a pé aqui, andando até chegar no canal do Marcos Aba, vim suando, mas vale a pena para passar um pouquinho do conhecimento de química aqui para vocês. E hoje nós vamos resolver uma questão de química lá do Enem. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, uau! Mas até que foi tranquilo essa questão. Vou passar um enunciado para você, você vai pausar, vai tentar resolver esse esquema natural. Mas antes eu tenho que te convidar para acessar lá o Exatas Exatas, que tem videoaulas do Enem, tem dicas de estudo, tem curiosidades, tá cheio de coisa legal, tá cheio de surpresa, mas vamos parar de falar, vamos parar de fazer propaganda aqui do Exatas Exatas, Humberto, e vamos passar o enunciado da questão. Vai aparecer para você, eu peço que você não se assuste de início com o tamanho do enunciado. Você lê ele com calma, tenta entender o que o exercício está falando e é muito fácil depois que você interpreta. Dá uma olhada. Pessoal, qualquer questão, qualquer prova que você for fazer na sua vida vai ter gráficos. É extremamente importante, quando você está começando a estudar gráficos, você ler o que os eixos significam. Temperatura e tempo. Ou seja, o tempo está indo para a direita aqui. Conforme eu tiver uma reta indo para a direita, significa que o tempo está se passando. O tempo passa naturalmente, então a gente sempre vai ler esse gráfico da esquerda para a direita, porque a gente está vendo o tempo aqui. E a temperatura? Quanto mais para cima, mais alta a temperatura, ou seja, mais quente. Quanto mais para baixo, mais baixa a temperatura. Então, tenta interpretar comigo o que significa isso daqui. Uma reta que faça isso. Significa que ao longo do tempo, o tempo está se passando, a temperatura está o quê? Aumentando. Está ficando mais quente, mais quente, mais quente. Se, pelo contrário, fosse uma reta assim, não importa o formato da reta, você tem que entender que a única coisa importante é, ao longo do tempo, o que está acontecendo? A temperatura está diminuindo, ou seja, está ficando mais frio, mais frio, mais frio. A questão em si do Enem está perguntando simplesmente qual desses 5 componentes aqui apresenta uma taxa média de aquecimento mais próxima de zero. Falou difícil, mas até que é fácil. O que é a taxa média de aquecimento? É o quanto aqueceu. Está perguntando essa taxa média de aquecimento mais próxima de zero. Ou seja, é o que menos aqueceu, é o que menos esquentou. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma reta assim e uma reta, vou trocar a cor agora, vou colocar uma reta assim, repara bem, para o mesmo tempo que se passou, vamos olhar, por exemplo, aqui se tivessem se passado 2 segundos. Para o mesmo tempo que se passou, o componente que está em vermelho esquentou menos do que o componente que está em azul. Então, quanto menos inclinada for essa reta, a taxa média de aquecimento vai ser menor e menor e menor. Então, nós temos que procurar nesse gráfico o componente, a substância, que me dê a reta mais próxima de uma reta paralela. Porque quanto mais inclinado para cima for, significa que mais está esquentando. Quanto menos inclinado, significa que está esquentando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Olha esse gráfico, a figura do gráfico está aparecendo para você. Qual desses 5 apresenta uma reta mais próxima de paralela, ou seja, com a menor inclinação possível? É exatamente essa reta que está praticamente paralela, que é o do losangozinho. Nós temos 4 curvas aqui que estão mostrando materiais que estão esquentando bastante, mas nós temos uma curva que é diferente das demais, que é praticamente uma reta paralela. Ou seja, o tempo está se passando, passando e passando, e praticamente não está esquentando. E é exatamente esse que nós queremos, que no caso, você vai olhar a legenda, é o losangozinho. E o losangozinho, pela legenda, é o nosso N-hexano. 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 Qual desses aqui, qual dessas alternativas é o N-hexano? É simplesmente, vamos olhar pelo português agora.
que é hexa? Hexa significa 6. O Brasil é pentacampeão, ele quer ser hexacampeão. Ele quer ter 6 campeonatos. Então eu vou ter que procurar uma molécula que tenha 6 carbonos. No caso aqui, é a alternativa E. CH3, CH2, 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 CH2 e CH3. E essa é a minha resposta. É um hexano por quê? Porque tem 6 átomos de carbono na minha cadeia. O N significa que é uma cadeia linear, não é ramificada. Mas isso é assunto para um próximo vídeo de química aqui. O importante é que esse é o meu N-hexano e a resposta certa é a letra E. O N-hexano apresentou a menor taxa média de aquecimento. Qual foi o que apresentou a maior taxa média de aquecimento? É a curva que está mais para cima, que esquentou mais ao longo do tempo. Que no caso você olharia, por exemplo, seria o triângulozinho, que é o propanol. Mas aí seria outra história. O importante é que você acertou a questão, partiu para o abraço e partiu para o Exatas Exatas para se inscrever lá também. Porque, galera, lá no Exatas Exatas, toda quarta-feira, 6h30 da tarde, eu estou postando um vídeo completo, de quase 4 horas de duração, com a resolução completa de uma prova do Enem. Toda quarta-feira, 6h30 da tarde. Um vídeo completinho com 45 exercícios resolvidos passo a passo como esse daqui. Se você gosta de exercícios do Enem, se você está se preparando para o Enem, eu altamente convido você a acessar lá o Exatas Exatas e se inscrever. Muito obrigado ao Marcos por ter me chamado aqui para fazer esses vídeos para vocês. Gosto bastante de fazer esses vídeos. Gosto muito dos comentários, então posta aqui no comentário o que você gostou, o que você quer ver aqui no canal do Marcos Aba de Química, e eu vou ver o que eu posso fazer para fazer os vídeos para vocês, tá certo, pessoal? Muito obrigado, te vejo no próximo. Fui!